Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazermos mais uma correção das nossas atividades semanais. Vou pedir permissão a vocês para compartilharmos o material e fazermos as explanações das atividades, das questões da atividade, que foram colocadas na plataforma na data 7/9 até 11/9, certo? Então, vamos lá às nossas correções. Então, na primeira atividade, nós tínhamos o seguinte: se 20 operários levam 15 dias para produzir 400 peças de um carro, quantos operários serão necessários para produzir 300 peças em apenas 9 dias? Então, como estamos trabalhando com regra de 3 composta, no enunciado nós vamos encontrar 3 grandezas envolvidas: as grandezas operários, dias e peças. Então, montando as colunas, vamos organizar agora as informações. Na primeira informação, nós temos que 20 operários, em 15 dias, produzem 400 peças. A pergunta do problema é: quantos operários serão necessários para produzir 300 peças em apenas 9 dias? Então, quando a gente descobre as grandezas envolvidas, organiza as informações, nós vamos agora fazer a análise dessas grandezas para encontrar as que são inversa ou diretamente, em relação à pergunta do problema, a outra grandeza que é operários. Então, comparando a grandeza de dias com a de operários, a gente encontra que 20 operários trabalharam 15 dias para construir esse muro. Se eu diminuir o número de dias, isso quer dizer que eu vou precisar de mais operários trabalhando. Então, se vai aumentar o número de operários e diminuir o número de dias, a grandeza dias é inversa. Já a grandeza peças tem o seguinte: 20 operários produzem 400 peças. Então, quantos operários vão produzir 300 peças? Então, percebemos que houve uma diminuição do número de peças produzidas. Isso nos leva a crer que isso ocorreu devido a um número menor de operários. Então, se diminui o número de operários, diminui o número de peças, a grandeza peças é direta. Para que e por que identificar? Para montarmos a proporção corretamente, certo? Começando sempre pela fração que é da grandeza que eu quero encontrar a resposta, isolando ela antes da igualdade e separando-a das outras grandezas que serão multiplicadas entre si. Então, se a grandeza dias é inversa, isso quer dizer que eu tenho que inverter a posição das suas quantidades. 9 vai ser numerador e o 15 vai ser o denominador, por isso que é inversa, a gente inverte. E vou multiplicá-la pela fração de grandeza de peças, que ela é diretamente. Se ela é direta, eu não preciso inverter. Então, ainda isolando a grandeza operários, eu vou ter que resolver essa multiplicação entre frações, onde a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ao multiplicar 9 vezes 400, 3.600. 15 vezes 300, 4.500. Encontramos uma nova fração que vamos multiplicar com a grandeza operários, para descobrir quantos operários serão necessários. Fazemos a multiplicação cruzada, sempre começando pela variável, pela quantidade que eu quero encontrar. Então, x vezes 3.600, 3.600x, é igual a 4.500 vezes 90.000. Então, esse x, para mim encontrá-lo, a quantidade de operários, eu vou ter que dividir esses 90.000 pelos 3.600. Ao fazer a divisão, nós vamos encontrar que serão necessários 25 operários para concluir a obra. Resposta letra C, certo? Próxima atividade. Temos um muro, onde 3 pedreiros constroem uma parede de 20 metros em 10 dias. Então, primeira informação na primeira frase. Nós temos as grandezas pedreiros, metros da parede e os dias que foram trabalhados. A pergunta é: quantos dias? Então, x vem para a grandeza dias. 5 pedreiros construirão uma parede de 30 metros. Então, já
Separei as grandezas envolvidas, organizei as informações do problema e agora vou analisar as grandezas para montar a proporção. Na minha análise, eu tenho que identificar quem é inversa, quem é direta, comparando as grandezas completas com a grandeza que está faltando. Então, vamos comparar pedreiros com dias. 3 pedreiros, para construir a parede de 20 metros, gastaram 10 dias. Se eu aumentar o número de pedreiros, eu vou ganhar em dias, eu vou diminuir esse número de dias trabalhado. Então, se eu aumentei uma e diminuir a outra, então, ela é inversa. A grandeza pedreiros vai ser inversa. Comparando agora metros construídos. Olha, 20 metros foram construídos em 10 dias. Se eu aumentar o número de metros, eu também vou precisar de mais dias. Se eu preciso de mais dias, as duas aumentam juntas. Então, a grandeza metros é direta. Encontrando e analisando as proporções, vamos montá-las, certo? Então, isolamos sempre a grandeza que queremos encontrar por uma igualdade e fazemos a multiplicação das outras grandezas. Analisando a grandeza inversa, eu tenho que inverter a posição dela, certo? Então, 5 vai ser numerador, 3 denominador. E vou multiplicar pela grandeza direta, que eu não preciso inverter ninguém. Então, faremos. Repetimos o 10x é igual a 5 vezes 20, 100. 3 vezes 30. 3 vezes 30, 90. Essa nova fração eu vou multiplicar com a grandeza de dias que eu estou querendo descobrir. Multiplicação cruzada, sempre começando com x. X vezes 100, 100x. 90 vezes 10, 900. Então, para encontrar o valor de x, que é o número de dias que eu preciso, eu vou dividir os 900 por 100. Então, nós vamos encontrar aí que foram necessários 9 dias para a construção desses 30 metros de muro pelos 5 pedreiros. Então, nossa resposta, letra C. Ok? Continuando, em uma fábrica de roupas, 4 máquinas produzem 48 peças de roupas em 3 dias. Então, aqui estão as grandezas envolvidas. Máquinas, peças e dias. Se essa fábrica colocar 5 máquinas iguais às primeiras, durante 8 dias, quantas peças serão produzidas? Então, analisando as informações do problema para montar as proporções. Então, 4 máquinas fizeram 48 peças em 3 dias. 5 máquinas vão produzir quantas peças trabalhando 8 dias? Então, vamos comparar as grandezas máquinas e dias com as de peça. Primeiro com as de a máquina. 4 máquinas produziram 48 peças. Se eu aumento o número de máquinas, mesmo que seja uma a mais, eu vou também aumentar o número de peças produzidas. Então, máquinas é uma grandeza direta, porque as duas aumentam ao mesmo tempo em relação às peças. Dias com peças agora. Olha, em 3 dias foram produzidas 48 peças. Se eu aumentar para 8 dias de trabalho, eu vou aumentar ou diminuir o número de peças produzidas? Vão aumentar. Então, as duas aumentam juntas novamente, a grandeza dias é direta. Então, se a gente identificou que as duas são diretas, vamos montar a proporção, isolando o número de peças e multiplicando as outras frações sem precisar inverter ninguém, pois as duas são diretas. Aqui basta que a gente repita a grandeza de peças, é igual 4 vezes 3, 12, 5 vezes 8, 40. Pronto, agora eu vou fazer a multiplicação cruzada e descobrir quantas peças serão produzidas. Então, multiplicação primeiro com x, x vezes 12, 12x, 40 vezes 48, 1920. Para descobrir x, eu vou pegar os 1920 e dividir por 12. Então, nós vamos encontrar aí que esse número de peças produzidos serão 160 peças. Então, mais uma vez, a nossa resposta está na opção C. Quarta questão. Um automóvel percorre 120 km com uma velocidade média de 120 km por hora, gastando 1 hora para realizar esse percurso. Se esse mesmo automóvel diminuir
sua velocidade para 80 quilômetros, quanto tempo gastará para fazer um percurso maior de 240 quilômetros? Então, separando as grandezas envolvidas, a gente tem a distância, velocidade média e horas, que é o tempo. Então, no primeiro percurso, que foi de 120 quilômetros, ele viajou a uma velocidade de 120 quilômetros por hora e, para fazer o percurso, gastou apenas 1 hora. Se aumentou a distância para 240 quilômetros, e a velocidade foi reduzida para 80 quilômetros por hora, quanto tempo ele gastou? Então, vamos analisar as grandezas. Analisando as grandezas, vamos comparar a distância com horas, com o tempo, e a velocidade com o tempo. Para percorrer 120 quilômetros, ele gastou 1 hora. Olha, para percorrer 240 quilômetros, ele vai precisar de mais ou menos horas? De mais horas. Então, aumentou a distância, também vai aumentar a hora. Então, essa grandeza distância, ela é direta. Velocidade e tempo, que são as horas. Veja bem, sempre que temos velocidade com tempo, a gente tem grandezas inversas, inversamente proporcional. Por quê? Porque se você anda mais rápido, você gasta menos tempo. Se você diminui essa velocidade, você vai gastar mais tempo. Ou seja, quando uma diminui, a outra aumenta. Então, quando isso acontece, nós temos grandezas inversas. Então, a velocidade aqui, em relação ao tempo, é inversa. Montando a proporção, nós vamos ter, não é? A grandeza de horas, que é a que a gente quer encontrar o tempo. 120, que é a distância, 24 avos, a gente repete normal, porque ela é direta, não precisa inverter. Mas a grandeza e a velocidade a gente inverte. E agora a gente vai fazer a multiplicação. Não é? Repetindo a grandeza de horas, nós vamos ter 120 vezes 80, 9.600. 240 vezes 120, 28.800. Ao fazer a multiplicação, sempre começando pelo x vezes 9.600, 9.600x, 28.800 vezes 1, 28.800. Dividindo esse 28.800 por 9.600, nós vamos descobrir que foram gastas 3 horas para que esse móvel fizesse esse percurso. Então, nossa opção de resposta, letra A. Finalizando a nossa última questão, em uma cidade mineira chamada Uberaba, um trem leva 5 dias para percorrer 1.800 quilômetros a uma velocidade média de 90 km por hora. Quantos dias leva esse trem para percorrer 3.840 quilômetros, se sua velocidade média for de 80 km por hora? Separando as grandezas, dias, distância e velocidade. Então, passou 5 dias para percorrer 1.800 quilômetros com uma velocidade média de 90 km por hora. Quantos dias serão necessários para ele percorrer 3.840 quilômetros, reduzindo a velocidade para 80 km por hora? Então, vamos agora analisar e comparar com a grandeza dias. Distância. Para percorrer 1.800 quilômetros, ele gastou 5 dias. Então, para percorrer 3.840 quilômetros, ele vai precisar de mais ou menos dias? De mais dias. Então, a grandeza distância em relação ao tempo é direta. Comparando a grandeza velocidade com dias, mais uma vez, ó, velocidade e tempo. Sempre que temos velocidade em tempo, a gente vai ter a grandeza velocidade sendo inversa. Montando a proporção, as proporções aqui, repetindo aqui e isolando a grandeza dias, que é a que queremos encontrar, vamos multiplicar 1.800 vezes 80 e depois 3.840 por 90. Veja que aqui invertemos. Lá em cima era 90, 80 avos, aqui ficou 80, 90 avos. Fazendo a multiplicação, nós temos 1.800 vezes 80, 144.000, 3.840 vezes 90, 345.600. Fazendo a multiplicação por x para descobrir quantas horas ele vai gastar,
não é? Então, nós temos aí x vezes 144.000x. 345.600 vezes 5 vai dar 1.728.000. Então, para encontrar esse x, eu vou pegar 1.728.000, desculpa que faltou um zero aqui, e dividi-lo por 144.000. Ao fazermos a divisão, nós vamos encontrar 12 dias para esse trajeto ser percorrido. Então, a nossa resposta é a letra C.